Gente, vamos finalizar então esse ano com crente, né? Vamos finalizar com crente? No fim, ele não fez mais os vídeos sobre os momentos em que a Bíblia se contradiz. Não, não fez mais. Eu procurei e não achei mais nada. Porque ele não consegue? É, pois é. Tá, esse aqui quem é, tá? Esse aqui é o Dois Dedos de Teologia, tá? Dois Dedos de Teologia é um cara que... é o Iago Martins, tá? Ele tem alguns comentários já bem polêmicos, alguns deles bem transfóbicos, assim, supostamente, tá? Supostamente transfóbicos. Onde ele, porque não quero ser processado, mas onde ele fala algumas coisas realmente dizendo tipo, ó, viu só, a parada gay tá tentando convencer, tem criança indo na parada gay, onde é que já se viu isso, tem homem pelado se mostrando pra criança e tal, esse tipo de coisa, beleza, essas reclamações dele. E ele é um cara que tenta pagar de isentão, tenta pagar de não é bem assim, então vamos seguir a palavra e tal, mas ele tem umas paradas meio controversas assim. Então o que ele fez? Nesse vídeo, ele foi para os Estados Unidos visitar o Ark Encounter. O Ark Encounter é um lugar onde eles construíram um protótipo em tamanho real do que seria a Arca de Noé. Uhum. Só que esse é um produto criado por um grupo criacionista de pessoas que são anti-ciência, mas se dizem científicos, tá? Apologetics também, é um grupo de apologetics também. Apologetics, mas eles são criacionistas daqueles... Sim. Terra de 6.000 anos, tá? Tudo que tá na Bíblia aconteceu exatamente como tá escrito. Então eles negam a evolução com unhas e dentes, eles negam qualquer coisa que contradiga o criacionismo, e eles são bitoladão assim mesmo. Então ele foi lá pra conhecer esse aí, e ele vai falar umas coisas aqui que são bem escrotaças, mas só pra vocês verem como é que é o Ark Encounter. O de arquitetura, muito interessante. Então vamos lá nessa jornada sobre a Arca de Noé e o relato sobre o dilúvio. O relato das origens, que se inicia no livro de Gênesis, fala sobre a entrada do pecado no mundo por meio de Adão e Eva, que caem na tentação do diabo e então seguem o caminho do mal. Depois de Adão e Eva, o pecado só se acumula, as famílias abandonam a Deus. A gente tem um relato do primeiro morticínio com Caim matando Abel. E um progresso da maldade se separando do mundo, os filhos dos homens e os filhos de Deus agora em conflito. Até que então nós temos em Gênesis 6 um texto muito poderoso que fala sobre o pecado agora, está cada vez mais amplo, cada vez mais espalhado sobre a terra. O texto diz que Deus lamenta o fato de ter criado a humanidade. Algumas traduções mais antigas vão dizer que Deus, na verdade, se arrependeu, mas esse é um hebraico um pouco ruim. Deixa eu te explicar um pouco por quê. O termo hebraico que é usado aqui não é o termo para arrependimento, é o termo para sofrimento. Geralmente, quando o Antigo Testamento quer falar de arrependimento, o termo é shub. Ele descreve a ideia do arrependimento como uma mudança de comportamento e atitude. O termo usado aqui é nahan, que fala de sofrimento. É por isso que algumas traduções não trazem mais que o Senhor se arrependeu, mas sim que o Senhor se afligiu por ter feito o homem na terra. Ou então, o Senhor se lamentou de ter feito o homem. Dizer que Deus se arrependeu é uma tradução ruim dessa passagem. Nós temos um Deus que lamenta e sofre com o pecado tentado no mundo, e não que se arrependeu, como alguém que foi pego de surpresa. Deus, então, como um Deus relacional, lamenta, se entristece com os rumos da criação que ele fez. Não que ele não soubesse pra onde a criação iria, mas ele, relacionado com a criação, sente. Sabendo, ele deixou acontecer E daí ele se lamentou. Ah, que pena, né? Você vou fazer o seguinte, eu vou botar uma árvore aqui no meio do jardim, tá? Eu não vou dizer pra eles o que é certo e errado, mas eu vou dizer pra eles que se eles comerem dessa árvore, eles vão saber o que é certo e errado, mas tá errado. Tá errado. Mesmo eles não sabendo o que é certo e errado, tá? É. As dores de um mundo que escolhe abandoná-lo. E Deus se eles fizerem isso, todo mundo vai se fuder. poderia simplesmente ter destruído tudo, mas ele escolhe preservar parte Mas ele da humanidade. ele destruiu o mundo, ele destruiu centenas de bebês, centenas de crianças, inocentes. Milhares, né? Não centenas. Centenas de milhares. Milhares e milhares de crianças, de tudo. De tudo que é pessoas, de animais. Que culpa tinham os animais que morreram? O que eles fizeram? Ah, mas Deus é bom. Mas matou os panda. Por que ele matou os panda? Humanidade. E é então que Deus promete Panda da cambota. dilúvio, seria a destruição do mundo pela água em um período onde não havia ainda chuva sobre a terra. Mas ele escolhe Isso aqui é outra coisa. Como é que não havia chuva sobre a terra? Como um período em que não havia chuva sobre a terra? What the fuck? Eles inventam cada coisa, né? Não entendo de onde é que Essa tirou eu nunca isso. tinha ouvido. Eu também nunca tinha ouvido. Isso aqui é chocante pra mim. Não havia chuva sobre a terra. Como é que eles faziam? Como é que eles plantavam? E, assim, ó, eu não li, mas eu acho que se procurar dá pra ver que tem chuva, tá? Na Bíblia antes disso. uma família, justamente a família de Noé, para preservar Desculpa, ele inventou isso aqui. e dar a Noé a missão de construir uma arca, a famosa Arca de Noé.
Você vê a réplica aí atrás de mim. E Deus entrega Muito pra Noé a grande, forma Deus. específica de como essa arca deveria ser. A Bíblia diz que a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um côvado é o comprimento do cotovelo até a ponta dos dedos, mas isso pode variar bastante. Por exemplo, no povo hebreu, um côvado poderia ter de 44,5 centímetros, se considerado um braço curto, ou 58,8 centímetros, se considerado um longo. Dentre os egípcios, o côvado variava entre 44,7 e 52,3. É por isso que muitas bíblias não adaptam os tamanhos. Enquanto algumas bíblias modernas pegam os côvados e traduzem por metros e centímetros lá no Antigo Testamento, muitas bíblias preferem manter aquilo que é original, já que nós não sabemos com precisão o tamanho, já que os tamanhos antigos variavam muito mais do que os tamanhos modernos. Nós não sabemos a exata medida do côvado nos tempos de Noé, mas a gente pode chegar a alguma aproximação. No seu livro For Reasons, Noah and Provavelmente porque côvado também não é uma medida da época de Noé. Ele provavelmente é uma medida da época que escreveram essa história, né? the Ark Still Matter, Ken Han e Buddy Hodge comentam Ó, que já botou o Ken Han aqui. Ken Han é o maior vigarista, É o cara que criou essa arca. é o cara que criou essa arca. E é um dos caras que mais dá golpe... como é que é de imposto? Answers in Genesis, são esses aí. Como é que é o nome? Quando tu dá golpe no imposto, Sonegador. um dos maiores sonegadores dos Estados Unidos. que para construções de larga escala, os povos antigos Não tinham foi o ele costume que de foi preso? Não, foi outro cara, né? Não. o tamanho longo do côvado, cerca de 52 centímetros, o que pode ser percebido em 2 Crônicas 3 e Ezequiel 43, que descrevem grandes construções usando o côvado longo. Apesar de não termos a medida precisa do côvado usado por Noé, é provável que tenha sido um tamanho maior do que o côvado convencional que conhecemos hoje. Isso faz com que a arca seja maior do que a descrita em muitos livros. Roger estima que se Noé utilizou o tamanho curto do côvado, a arca teria 137 metros de comprimento por 22,9 de largura por 13,7 de altura. Usando a medida longa, como provavelmente ele usou, a arca teria 150 metros de comprimento, 25,9 metros de largura e 15,5 metros de altura. Agora, como Noé construiu isso? Isso é bem mais difícil de especular. Nós não temos acesso a todos os modos de produção e de construção do mundo antigo. A gente até hoje não sabe exatamente como pirâmides foram construídas. Saber sabe, né? Saber sabe, a gente sabe como foram construídas. Ou tu vai dizer que também foram os aliens que construíram? Não, né? Pelo amor de Deus. Como pedras foram movidas em alguns lugares do mundo. Elas eram utilizadas... Tá, pra quem não sabe, tá? Eram utilizadas rampas específicas, tá? E aí eles colocavam as pedras em esteiras e eles puxavam os blocos de pedras. Eles usavam tipo um mecanismo pra puxar os blocos de pedras pra cima, tá? Através de rampas. Por isso que era fácil de fazer. Ai, ai. E as pedras chegavam lá como? Pelo rio Nilo, que desciam de barco e vinham até ali. Era pesado pra caralho, era difícil pra caralho, mas eles conseguiram. Mundo, e também não conhecemos todas as estruturas. Mesma coisa que agora vão dizer, nossa, como é que eles construíam esses prédios dessa altura? Vai construir a ponte do Brooklyn, nossa. Não, isso aí provavelmente foram os alienígenas. Arquitetônicas de grandes navegações de mundos antigos. O pesquisador e engenheiro mecânico Tim Lovett aponta que os antigos construtores de navios empregavam métodos diferentes de construção. É provável que a antiga tecnologia de construção de navios foi passada do dilúvio aos povos marítimos e foi perdida na era das explorações nos séculos seguintes. Tá bom. Lovett mostra que os antigos gregos, por exemplo, tinham um método de placas contra vazamentos extraordinário. Mas aí, que foi por exemplo, um grego vai lá e vai construir uma puta de uma nave dessas aí que eles tinham lá. Não era 6 pessoas construindo. Não. perdido por Com certeza séculos e foi não. descoberto recentemente na arqueologia moderna. Uma outra pergunta seria quanto tempo Noé demorou para Tá, e construir ninguém mais construía barco nessa época. Só Noé construía barco. É porque assim, se ninguém mais ia sobreviver, como é que Noé ia conseguir convencer alguém de ajudar ele a construir, dizendo, eu vou construir isso aí porque Deus vai matar todo mundo, mas tu não pode ir comigo, tá? Não, vai construir pra mim, mas pra que é? Não, só me ajuda aí, eu te pago uns pila aí, um almocinho aí, um suquinho. uma arca tão grande? Se for um côvado de Anunnaki, pode ser também. A Bíblia não diz isso exatamente, mas dá algumas indicações. O primeiro dado que temos é que Noé já tinha cerca de 500 anos quando Deus deu a ordem de construir Já a arca. começa a palhaçada aí, né? Noé tinha 500 anos. Mas tava no topo, tava no ápice da vida dele, assim. Uhum. Tipo, 500 anos daquela época eram 25 de hoje em dia. É. Já que no mundo antes do dilúvio, o relato bíblico é que os homens viviam muito mais. Sabemos também que o dilúvio chegou quando Noé tinha cerca de 600 anos. Há aí um intervalo de mais ou menos 100 anos para a construção. Isso é coerente com Gênesis 6, onde lemos que os dias dos homens não seriam mais do que 120 anos. À primeira vista, podemos entender que a idade máxima das pessoas seria de 120 anos, mas não é isso que o texto está dizendo não. Até porque algumas pessoas viveram mais de 120 anos num período depois do Que? What? dilúvio. O texto está dizendo que 120 anos era o tempo daquele momento até o dilúvio. Agora, é Deveria importante falar notar que Deus com não tanta antecedência. deu para Noé a ordem de construção da arca no começo dessa contagem de 120 anos. Porque Deus fala que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entrariam na arca. E os seus filhos só teriam esposas muito à frente. Nós temos alguns dados que nós Tá, podemos... mas ele só teve 3 filhos. Sem Cã e Jafé. Os 4 construíram a arca. 4 pessoas construíram uma arca. Em 120 anos. Não, em 100 anos, não? 120.
usar pra remontar as Não é que datas eles que iam tudo viver aconteceu. até 120 anos no máximo? Não, ele quer ser 120 anos desde que... Quando Deus avisou, 120 anos entendi. depois do seu dilúvio. Sabemos que Noé tinha 500 anos quando gerou Jafé, seu filho mais velho. Sabemos que Cã era o seu filho mais novo. Sabemos que o seu filho Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos após o dilúvio. O que significa que Sem tinha 98 anos na época do dilúvio e que Noé tinha 502 anos provavelmente quando ele nasceu. Como Cã era mais novo, ele deve ter nascido poucos anos à frente. Gênesis 5:32 indica que Noé teve seus 3 filhos aos 500 anos, mas como eles não eram gêmeos, provavelmente Imagina, ele ficou casado com a mesma mulher por 500 anos. E só depois de 500 anos ele teve filho. E só depois de 500 anos que ele começou a construir a arca. O que ele ficou fazendo 500 anos antes? Bebendo? O que ele ficou fazendo nos primeiros 500 anos da vida dele? Eu tô chocado agora mesmo. O que ele ficou fazendo nos primeiros 500 anos? Tipo, nenhum deles pegou doença e morreu. Não, não existia doença. Não existia doença, não, mas existia Não doença sei, já. amor, tô assim, não. Já existia doença. Não faz sentido, desculpa. foi 500 anos e um pouquinho, que todos foram nascendo ali nos primeiros anos dos 500 anos. Como naquele tempo não se espaçava gestações, eles devem ter nascido em anos quase consecutivos. Logo, nós podemos estimar que Noé tinha algo entre 506 Nossa, ou como é que eles conseguem tancar tanta baboseira assim? Porque não faz sentido pra mim. Não sei. Nada faz sentido com a lógica. Não bate com a lógica. 509 anos quando Cã nasceu. Se os homens se casavam ali entre os 16 a 20 anos, e foi com 600 anos que Noé entrou. Meu Deus, se casava com 16 anos e ficava 500 anos casado com a mesma pessoa. Desculpa, amor, mas eu não sei se ia aguentar. 500 anos eu não sei se ia aguentar. Não sei nem se tu ia aguentar. A gente tanca assim, tipo, tá, a gente vai morrer com menos de 100 anos. Dá pra tancar. Agora 500 anos? Pensa como a gente poderia viajar pra todos os países. Não, mas ele não ficou, ele ficou naquele mesmo lugar. Sim, mas eu tô falando de nós. Ah, não, tudo bem. Mas daí nós íamos fazer isso nos primeiros 200 anos no máximo. Com sua filha da arca, você vai ter talvez uns 75 anos de intervalo Não, entre 600 anos, ele não viveu 600 anos, ele viveu uns 800 anos, tá ligado? 800, 900 anos. O corpo não faz sentido. Se eu cristão eu digo a Bíblia não é literal. Eu concordo, eu sei que muita gente defende que a Bíblia não é literal. Ele defende que é literal, entendeu? Deus comunicar sobre a arca a Noé e o dilúvio finalmente chegar. Isso é tempo suficiente para Noé adquirir o conhecimento E o necessário e iniciar Ken, que é o criador da arca também. a construção. Há de se considerar também que, ainda que o texto não diga, Noé talvez tenha encontrado alguma ajuda na construção da arca, seja contratando Tá, mas daí assistentes. tu tá especulando em cima. Eu também posso dizer que veio os aliens ali ajudar ele a construir a arca. Posso dizer isso? Posso. Jesus. Alguma Jesus coisa ajudou. implica isso? Não implica. Deus ajudou. Os Anunnaki. Os animais Os que animais. entraram na arca, eles ajudaram. Os orangotango, né? Uhum. E os que ajudaram e não foram junto, ficaram chateados depois. Não, os Anunnaki ajudaram eles. Tá, eu só posso especular, mas os Anunnaki anjos. ajudaram. Seja com outros Os justos. anjos que comeram as filhas do Ló. do Sem Cães de Jafé. As mulheres do Sem Cães de Jafé. Entendi. Estavam pegando as mulheres deles quando eles não estavam vendo lá. Como Lameque e Matusalém, o ajudando e tendo eles morrido. antes Baseado mesmo em do dilúvio foda-se também! Baseado em Matusalém ajudou Noé. Por quê? Porque foda-se. Foda-se. Tô especulando aqui. chegar. Um relato muito forte, uma história muito poderosa. Não adicionem nada. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: tu não é pra adicionar nada à palavra de Deus. Que é maldito aquele que adiciona coisa à palavra de Deus. De um Deus trazendo punição, mas conservando um caminho de salvação para aqueles que creem. O Novo Testamento trata a fé de Noé como um exemplo de fé a ser seguida. Sim, existem muitos debates teológicos envolvendo a questão do dilúvio, que envolvem também muitos desafios científicos. Dentro da academia Sim, cristã, porque não existiu, segundo a ciência. Nunca existiu um dilúvio. É impossível ter existido um dilúvio. Tá? Não tem como existir um dilúvio e a Terra existir agora como ela existe. Yep, Tudo estaria morto em cima da Terra se fosse um dilúvio tudo, global. tudo. Não existe nem água suficiente no planeta para que isso aconteça. um debate muito amplo se o dilúvio bíblico foi um dilúvio local ou um dilúvio global. O texto fala de que todo o mundo foi coberto pela água. Alguns discutem que isso é cientificamente impossível. Outros vão argumentar que aquele dilúvio, na verdade, foi local, estabelecido ali no ambiente da Mesopotâmia, e que o relato bíblico seria, claro, verdadeiro, mas que deveria ser interpretado dentro de um contexto linguístico muito específico. É um debate um tanto complexo, e cristãos genuínos acreditam nas duas coisas. O que não pode ser negado, no entanto, a partir da fé cristã, é que um dilúvio aconteceu, a arca existiu, Noé... Não existiu! Dentro da fé cristã. Não há... Dentro da fé cristã, tu não debate, mas fora da fé cristã, há vários debates a serem feitos. Não, mas aqui eu acho que mesmo para as pessoas, que nem o Gervásio falou ali, ele interpreta como um texto bíblico, como um texto mítico, não como o mito da criação. Sabe, a Arca de Noé é um mito também, sobre, sei lá, por que os animais existem. Por que os animais existem assim, por que não existem animais como antigamente? É um mito.
foi um personagem histórico. E isso é basilar no relato das origens que nós queremos acreditar. Mas ele não é um personagem histórico. No relato que a escritura nos dá. Será que os animais realmente caberiam na arca original? Essa arca aqui não é original, essa arca aqui é uma réplica. Como réplica, tem vários elementos que representam realmente como a escritura define a arca de Noé, mas existe uma série de criatividades que são colocadas aqui, porque a escritura não fala em detalhes de vários elementos, não é? Por exemplo, tela LCD eu acho que não tinha naquela época ainda, né? Acho que não. Interiores, por exemplo, da Arca de Noé. O tamanho é justamente o tamanho apresentado na escritura. Detalhes internos foram criados aqui pelos curadores que desenvolveram esse trabalho de fazer essa maravilhosa réplica da Arca. Quando você entra, é impressionante. Só que aí Eu tu gostaria de pensa, visitar. aí tu pensa que é o seguinte, eles usaram guindastes pra montar essa arca. Uhum. Ou não tinha guindaste. Não, por isso que ele levou 120 anos. Mas mesmo que ele Ken tivesse... não levou 120 anos, Mas aí que tá, mesmo com tudo isso, o Ken levou pelo menos uns 10 anos. tá? Ainda assim, usando um guindaste e máquinas modernas. Sabe? Tipo, E aí, ele levou... Gilberto, tudo certo? E outra, entre 6 pessoas. E ainda levou, tipo... Ele levaria pelo menos uns 500 anos pra construir essa porra. Tem tanto animal lá dentro, não é? Justamente porque só tinha 8 pessoas na arca original. Aqui passa talvez milhares de pessoas todos os dias. Mas quando você entra é absurdo quanto isso é fidedigno. Quanto aparentemente cabe realmente a todos os animais. O texto bíblico não é descritivo de forma detalhada sobre cada detalhe da arca. Mas aqui eles tentam explicar algumas das questões sobre iluminação, sobre água, sobre como encontrar água para beber, sobre como ventilar a arca e várias outras possibilidades que têm explicações totalmente razoáveis baseadas no relato bíblico também, e com alguma dose de criatividade e possibilidades que foram colocadas. O relato bíblico diz como é que a arca deveria ser em termos de tamanho, algumas pequenas estruturas, mas o resto, certamente, Noé teve que organizar a partir do seu conhecimento mesmo. A principal tese que nós temos cientificamente falando sobre os animais que entraram na Arca de Noé é que Noé não colocou cada pequena subespécie. Não, cientificamente Cientificamente não, amigo. Não inventa Com coisa, licença. não inventa coisa. Com licença. Não é cientificamente. Peraí, tem ave pré-histórica de Suédia. De acordo com o Eberlin, o T-Rex estava na arca. É verdade. De animal ali dentro. A apologética cristã tem defendido hoje que, na verdade, Isso, apologética, não ciência, tá? Apologética não é ciência. Noé recebeu da parte de Deus naquela arca animais que evoluíram para os animais modernos. Iago, como assim? A arca é evolucionista? Que história é essa? Não, nada disso. Cristãos não rejeitam a evolução. Cristãos rejeitam a ideia de que todos os animais vieram de um ancestral comum e que houve um processo macroevolucionário de onde todos os animais vieram de uma única espécie ancestral. Nós cremos em um processo que... Aquele mesmo papinho de sempre, de que... Não é kinds, não... Two kinds. Que são tipos, só que isso é evolução, isso é a prova de que evolução existe. Sabe? As similaridades entre o DNA e as coisas que a gente encontra no mesmo DNA apontam para um ancestral comum. É simples assim. Chamado de microevolução, processo evolucionário, onde na verdade Noé recebeu animais que evoluíram para... Eles querem, como é que é, comer o bolo e fazer o bolo e comer ele, né? Porque eles querem, tipo, não, a gente quer, tudo bem, a gente aceita a evolução, mas a evolução só desse ponto aqui em diante. Antes nunca teve evolução. Não. Antes Foda-se. Deus criou todos eles exatamente como eles eram. Tchau. Porque é só isso que faz sentido pra gente ter os animais que a gente tem hoje e a Arca de Noé ser real. Eles precisam aceitar a evolução, mas eles não querem ela Na sua completa. totalidade. Eles querem só até onde eles aceitam. É. Fodam-se as evidências. Esse Iago é mais chapéu de alumínio que eu pensava. Ele é muito chapéu de alumínio. Animais modernos. Então quando você pergunta, Iago, os animais caberiam na arca? Bom, quando você entra, é um negócio impressionante, caberiam muitos animais ali dentro. Mas não precisavam ser cada uma das raças de cachorro, cada uma das raças de lobo, ou o que é que seja. Alguns ancestrais comuns explicam todo o processo de ter tantos bichos na arca. Como é que Noé foi capaz de cuidar de todos esses animais? Certamente a parte mais fácil foi juntar todos os animais, porque Noé não teve nenhum trabalho nisso, foi Deus quem os E que trouxe tipo até ele. assim, tinha um cachorro, e aí daquele cachorro ali saiu em 6 mil anos. Não, em 6 mil anos não, menos, né? Tipo, isso aí foi o quê? Foi 5 mil depois de Cristo, 4 mil depois de Cristo, possivelmente 3 mil depois de Cristo, 3 mil antes de Cristo. Em 3 mil anos, esse cachorro original lá foi... O lobo virou cachorro e foi rapidinho... Até ter tudo que a gente tem hoje. Até tudo que a gente tem hoje. Só que aí que vem aquele ponto clássico, assim, ó, quando Noé desceu da arca, a história da Torre de Babel se passa 200, máximo 300 anos depois da história de Noé. Já existiam cidades gigantes. Como? Como 3 casais
conseguiram línguas gerar... diferentes. Como? Por que tinha línguas diferentes? Não, as línguas diferentes eram a Torre de Babel. Ah, sim, era depois da Torre de Babel. Isso aí. Ah, esquece. Aí seriam 800 mil pessoas, mais ou menos, eles teriam que ter procriado que nem uns cachorros, assim, ó, que nem uns coelhos. E nenhum deles poderia morrer. Sabe, a conta não fecha, não bate a conta. Não bate. A questão que nós esquecemos é que a arca não é um zoológico, nem é algo feito para durar por vários anos. É bem possível que Noé tenha organizado um sistema de limpeza e alimentação que tornaria o trabalho mais fácil. Além disso, muitos animais podem ter hibernado nesse período. Outro ponto importante Que é que prova a Bíblia maior de veracidade dessa história do que um homem viver 500 anos. Né? Começa por aí, né? nos fala que os homens eram herbívoros até o dilúvio. E talvez isso fosse verdade também sobre os animais. Os leões eram herbívoros. Não, os homens eram herbívoros. Sim, mas isso era Os verdade sobre animais os também, animais. né? É. Não, todo mundo era herbívoro. Foda-se a biologia. Foda-se. Todo mundo era... Mas deixa eu ver aqui, ó. Gênesis 2,16, porque eu não sei onde é que tirou isso aqui, mas vamos ver. 2,16. Porque isso aqui parece especulação da parte dele. Eu nunca tinha ouvido falar isso aqui, nem na época da... Tanto é que ninguém nunca falou isso. Ai, nossa, mano, vai se fuder. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerá livremente. O homem era herbívoro. Sim, com certeza. Ai, não, Iago. Não, Iago, não fode, Iago. Não fode, Iago. Não fode. Não, isso aqui não tem nada a ver. E 9,3. Ah, 9,3. Ai, meu Deus. Tudo quanto se move que é vivente será para vós continuamente. Tudo que você tem dado como a erva verde. Servirá de alimento pra vocês. Então eles não eram herbívoros. Tudo que vive se move. Mas que eles querem depois do Noé. Mas eles já comiam. Eu não entendo de onde é que ele tirou isso. Porque o Abel oferece um sacrifício, um cordeiro. Então eles podiam matar o cordeiro, mas eles não podiam comer o cordeiro. E se eles não tinham mais a bênção de estarem no Jardim do Éden e viver infinitamente, ou eles iam morrer, no caso eles iam morrer, como é que eles supriam as necessidades de proteínas deles apenas com frutas? Tá, Cientificamente, Misa. então quer dizer que o organismo humano, depois que Noé morreu, melhorou a ponto de conseguir processar carne e proteína. Uhum. Mas eles dizem que o pecado denegriu o corpo da pessoa. Não faz sentido. Nenhum. Portanto, não haveria nenhuma preocupação de um animal devorar outro animal aqui. Primeiro, quando você tá aqui dentro, é Que justificativa bosta, meu. impressionante o tamanho desse espaço. É gigantesco. Os dinossauros. Mas eles mostram como tudo caberia aqui. Os tipos de animais, o tamanho. Bem interessante. E é um sistema para alimentação dos animais. Não é, pelo menos era organizado, né? Isso aqui é licença artística, eles não sabem exatamente como era isso aqui. Mas Era eles... literalmente assim, eles ficaram presos assim, ó, o tempo todo, descansando. 40 dias e 40 noites. Eles não morreram, tá? Eles não morreram por ficar presos assim. Sem poder se exercitar, sem fazer nada. adicionaram uma dose de licença artística para poder deixar tudo mais fidedigno possível. Aqui é um sistema de reservatório de água, ou de algum outro líquido, ou coisa do tipo. E de e aqui novo, seria... tá? Tu faz o bolo, tu quer comer ele. Tipo, tu quer dizer assim, tu quer resolver qualquer problema com... Não, mas Deus resolveu, Deus fez tal coisa. Mas aí tu quer explicar exatamente como funcionou. Pra mostrar que Deus estava certo, que podia acontecer. Então, assim, eu quero que aconteça o seguinte, tá? Eu quero que tu decida qual dos dois tu quer. Ou Deus resolveu, ou era cientificamente possível que isso acontecesse. Caía pão do céu. Tinha essa do pão do céu também, né? Acho engraçado que a Bíblia não existe nenhuma doença advinda das relações consanguíneas. Também tem isso, né? Não, mas é que o pecado danificou o DNA. Essa é a questão que eles dizem daí. São caixas para animais menores. Então a ideia é que seriam aqui fosse aves, aqui animais menores. Vai, aquele fedorão de merda. Eles seriam um sistema de alimentação para os animais menores, onde o animal ficaria aqui dentro, os animais pequenos, uma cobra, alguma coisa desse tipo. Você conseguiria colocar comida por aqui, colocar água por aqui, e o animal Ele ficaria pegava os ratinhos e largava pra cobra comer. Ah, não, eles eram herbívoros, desculpa. alimentado durante o tempo que ficaram confinados aqui dentro da... Cabe muita coisa aqui. Muito animal pequeno nesse primeiro andar. O negócio parece não ter fim, assim. As medidas são muito grandes. Muito grandes, muito grandes. Me parece meio repetitivo só. Tem De luz por elétrica. fora é legal. Répteis e anfíbios, menores Achei aqui que era dentro morte. também. E ali animais maiores.
aquele finzinho ali. Aí outros perguntam, Iago, e os dinossauros? Havia dinossauro na arca? Bom, segundo o pessoal da Answer in Genesis, sim, havia dinossauro dentro da arca. Eles colocam algumas figuras de dinossauros ali. Ai, cara, o Answers in Genesis é a maior piada, tá, galera? Ninguém leva a sério eles nos Estados Unidos, só os crentes mesmo. Tinha trilobita na arca? Tinha. Tá aí, ó, os trilobita. Dentro também. Agora, a tese do pessoal do Quadrilobita também. Pentalobita. Answers in Genesis é que muitos animais que foram trazidos por nós são animais que hoje são extintos, né? Seriam animais... Tem um tipo de animal pré-histórico, provavelmente, que eles acreditam que estava na arca e que foi extinto apenas posteriormente, de onde evoluiu outros animais, né? Isso não tá na Bíblia, mas é para a liberdade Não, evoluiu não, eles não acreditam em evolução. O que é Answers in Genesis não acredita em evolução. poética da explicação científica que eles oferecem como resposta. Mas veja, essa arca também é uma interpretação. A escritura não diz claramente quais eram os animais que entraram na arca. Você não precisa acreditar que os homens foram contemporâneos dos dinossauros lá no período de Gênesis 6 para Tu vê que ele tá todo queimado aqui, ó. acreditar no relato da Arca de Noé. Não existe nada na escritura que nos impeça de acreditar que alguns animais foram extintos antes do relato da Arca. Esse é o tipo de polêmica que, no fim das contas, a escritura não está nem um pouco disposta a resolver e que fica dentro dos debates científicos, das especulações. É trabalho mais para Científicos não, apologéticos. Apologéticos. Científicos não se discute nada sobre a Bíblia porque a Bíblia não é uma fonte científica. cientista do que para cristão nesse sentido. Claro que um cristão cientista vai ter uma visão um pouco mais completa a partir da revelação para enxergar todas essas coisas. Mas você não tem que... Puta que pariu! Visão completa, viu, gente? Visão completa. Não é distorcer a realidade pra tentar adequar a sua crença. Não é visão enviesada. Ô, completa. Van Lime, tu pode convencer as pessoas, é verdade. Convence todo mundo a ser vegetariano agora. acreditar em dinossauro na Arca de Noé, não, tá? Apesar do pessoal que faz essa representação, isso faz parte da criatividade e da interpretação daqueles que constroem tudo isso. Em 1973, o pesquisador da Arca Arthur Jones escreveu um artigo analisando o número mínimo de animais que era necessário na Arca para que tivéssemos animais de hoje. Ele chegou a um total de 1000 famílias de animais. Já em Com certeza! Daí tu tem todo mundo que tem aqui, com certeza. 1996, Vamos ver aqui, ó. os animais de hoje. Tem Ele os chegou a um números. total de 1000 Anfíbio. 23 vivos e 58 extintos. Répteis, 38 vivos, 192 extintos. famílias de animais. Já em 1996, o pesquisador John Wood Murray calculou que a arca deveria ter 15.745 animais, considerando os pares que gerariam depois de processo de Ou evolução e seja, eles adaptação. nunca vão chegar a uma conclusão porque é tudo baseado em foda-se. Exatamente. Todas as Onde isso aconteceu pra caralho, aham. espécies que nós temos hoje. Mesmo com esse número, a arca não estaria abarrotada de animais. Considerando aí mais de 15 mil animais, somente 46,8% do espaço da arca estaria preenchido. Além disso, o Wood Murray também estimou a quantidade. do outro? Vocês ficarem tudo naquelas... Animais precisam de espaço. Não, mas aqui daí, tipo assim... Tu viu como é que ficava ali uma cobra? Ela ia ficar naquele espacinho pequenininho. Então, um elefante, por exemplo, ele ia ficar numa sala tipo essa aqui. Que horror. 40 dias e 40 noites, tá? Se bem que os animais sabiam, então eles estavam cientes do que ia acontecer com eles. Eles Sabiam? foram por livre e espontânea vontade. Tá, Os mas... animaizinhos subiam em 2 em 2. É verdade. Não, eles foram levados por Deus pra lá. Deus mandou eles. Mas daí que tá. Então por que tá tentando dar uma explicação científica dessa merda, né? Ah, sei lá mesmo. Deus deu um calmante pra eles, Deus deu um Rivotrilzinho. de alimento necessário para os animais. Sim, e pras realmente, eles vão ficar tudo socado aqui, né? Vão ficar tudo socado aqui. pessoas ali dentro. Chegou aos seguintes valores: 16,3% de biomassa seca levemente compactada, 12,5% de biomassa duplamente compactada, 7% de biomassa de comida de cavalo e 6,8% de frutas e vegetais. E também considerou que Noé teria estocado água potável e estimou que isso equivaleria a quase 10% do tamanho da arca. Não, desse jeito que funciona, tá, galera? É assim que funcionou, tá? Científico. Biomassa compactada. Foda-se que... Biomassa compactada. Eles com umas pastinhas, umas panquequinhas que eles fizeram de banana. Comida de astronauta. Juntando tudo isso, teríamos no máximo 72,5% do volume da arca Olha aí, de ia sobrar ainda preenchimento, o que torna o tamanho da 28% arca fazer uma baita de uma cancha de futebol ali pra eles. No cinema. Cineminha. plenamente possível para receber as famílias de animais que gerariam os animais modernos. Uma das explicações mais tradicionais envolvendo os animais na arca é que não teve que entrar na arca cada subespécie de animal. Mas, crendo num processo microevolucionário, você teve, por exemplo, um canídeo que entrou na arca, e esse canídeo, né, deu origem a vários outros animais a partir do processo evolutivo. Mas Não foi é? rapidinho, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Eles tiveram que domesticar ele, né? Aí a partir da domesticação, aí eles começaram a fazer os cruzamentos, e aí em 5 mil anos eles conseguiram todas as raças que existem até hoje. É. Isso foi 5 mil anos? Não, 3 mil anos, 2 mil anos, sei lá.
As outras nações do mundo não tiveram acesso a animais, tá? E mais importante que isso, tá? Eles pegaram um pedaço da arca, botaram um canguru, um koala e mais umas espécies de aranha gigante e jogaram no mar pra Austrália. chegar pra Austrália, tá? É. Tem esse Só ponto que lá. a gente tem que lembrar. Porque só tem lá esses bichos. E eles estavam na arca, porque eles sobreviveram. Não é que nós negamos a evolução, é que nós negamos que todas as espécies vieram do mesmo lugar, mas sim que houve um processo evolucionário a partir de alguns animais comuns que Deus criou e que estariam dentro da Arca de Noé. Teriam, por exemplo, Aí tu tá negando evidência. Tu tem uma evidência na tua cara dizendo o contrário e tu tá dizendo, não acredito nisso. Não. Deus. espécie de felino, e esse felino daria origem tanto ao leopardo quanto ao gato doméstico. E aqui, ao chacal, ao lince, ao leão. Esse seria o processo evolucionário lento e demorado, obviamente, mas muito diferente do processo que geralmente é ensinado dentro de uma... Eles saíram da arca e eles não morreram, tá, galera? Eles sobreviveram. Sim, todos eles. Por milhões de anos. Milhares de anos. Em 20 anos já tinha 3 espécies diferentes de leopardo. uma visão da origem comum das espécies ser um animal único. Mas onde será que tá os restos da Arca de Noé? Esse é um debate que acaba ficando um pouco famoso na internet, todo mundo quer achar a Arca de Noé. Tem até um documento Deus pode antigo ter feito todo mundo ficar muito tarado depois da arca. E eles tiveram que fuder pra caralho pra poder... bem antigo, um tipo de mapa mundi Desculpa, gente. que foi encontrado que revela onde estaria, na verdade, a Arca de Noé. Esse documento falando de se evolução, chama negando a evolução, Imago Mundi. exatamente. É um mapa babilônico considerado um dos mapas mais antigos já descobertos, datando aproximadamente do século 6 a.C. O mapa foi encontrado em Sipar, na antiga Mesopotâmia, e está atualmente preservado Sipar. no British Museum. Embora não mencione diretamente Monte Ararat ou a Arca de Noé, ele se conecta indiretamente a essa narrativa devido à sua inclusão das áreas como Uratu, que era a forma antiga de descrever a região Ele de vai tentar Ararat, provar onde a Arca teria que repousado. a Arca As montanhas do Ararat existiu eram um e foi conjunto de parar em montanhas cima de um frente a um monte, barco mas no nunca Ararat, acharam nada, evidências então com a provável que a população arca ainda existe até hoje. Uma arca feita de madeira certamente já teria sido realmente Não, é a não Arca existe de arca. Noé. Agora, um acontecimento tão Nunca foi achada a arca, não existe nenhum relato de uma arca que realmente existiu, é tudo mitologia. Assim como não existe a arca de Gilgamesh também. poderoso como esse vai gerar, claro, outros testemunhos além do relato bíblico do Antigo Testamento. Nós não temos Inclusive, o registro de tantos textos. Inclusive o relato bíblico não é o original, tá? Existem 3 relatos anteriores ao relato bíblico, cada um com uma conotação diferente. No relato sumério, o deus que causa a enchente é um deus pau no cu que vai lá e faz a enchente de zoeira, pra fuder com a galera. E aí o cara acaba construindo o barco, se salva a família dele, e aí o outro deus vai lá e diz, pô, meu, não era pra tu ter feito isso. E é isso aí. O relato da Arca de Noé, pela história deles, já mostra Deus punindo a humanidade por algo que eles fizeram. Ou seja, é o único relato que cria a ideia de que a humanidade é ruim. Nos outros relatos não tem essa São os deuses que são ruins. São os deuses que são maus. Olha que curioso, né? Todos os relatos anteriores, Deus é mau. Nesse Deus é bom e ele... eu não queria, mas eu vou ter que matar todo mundo. Oh, que peninha. E aí nós ficamos como... As vítimas são as culpadas pelo que aconteceu. Tá? E aí tu vê que, tipo, o relato da Arca de Noé é o mais recente desses 3 ou 4 relatos, eu não lembro quantos são agora direito. E que ele copia esses elementos, mas ele faz essas modificações pra mudar a interpretação da história, sabe? Dos antigos, do mundo mesopotâmio e de outros lugares em volta, mas existem relatos de dilúvios, e de dilúvios globais, por todo o globo. Por que não? Existe o relato, obviamente, bíblico e hebraico, de um dilúvio que pegou todo Sim, mundo. por que tu acha que existe por todo o globo? Porque as pessoas que moravam aqui que moram nas nossas terras antigamente, antes dos católicos chegar, eles ouviram essa história lá dos sumérios, lá atrás, da epopeia de Gilgamesh, e aí eles vieram pra cá e habitaram nossas terras. E eles trouxeram essas histórias. Que já existem há muitos séculos. Mas existem outros relatos também na Mesopotâmia, como no livro mais antigo, chamado Epopeia de Gilgamesh, onde não apenas a sua versão final e conhecida hoje, mas algumas de suas versões anteriores relatam esse dilúvio que veio a mando de Deus em toda a criação, onde apenas uma família foi preservada para que a humanidade continue. Não só na Mesopotâmia, mas no mundo hindu nós encontramos a mesma coisa. Se nós olharmos também para mitos gregos e romanos, o mesmo relato de dilúvio está Só que estabelecido. não são descendentes da Arca de Noé. A Arca de Noé é um desses relatos que descendeu desses relatos anteriores.
Mais impressionante ainda é termos registros de povos nas Américas descrevendo um dilúvio anterior que quase destruiu a humanidade, também amando de Deus. O que talvez seja uma evidência de um dilúvio que tenha alcançado o mundo em sua completude? Não. Talvez, por que não? Mas o que sabemos de fato é que a ideia de um dilúvio global está no imaginário de muitas culturas ao redor de Mas todo não mundo. existe, não tem como, é impossível. Embora as narrativas possam ter suas divergências, há similaridades que ecoam uma história que deve ter sido a inicial. Nick Lugosi cataloga mais de 300 histórias sobre o dilúvio só nas Américas e no Ártico. Algumas dessas histórias possuem mais detalhes que outras, mas todas preservam um fio condutor de que houve um homem que sobreviveu a um dilúvio e repovoou a Terra depois da destruição. Até mesmo os povos indígenos brasileiros, Ah, é que ele vai falar dos Constantemente atacados pelos Vamos ver agora a parte interessante. entender Vamos os falar elementos da da nossa ciência. fé que são constantemente atacados pelos cientistas modernos, né? O relato de um dilúvio global muitas vezes é rejeitado não pela leitura bíblica de alguém que se convence a partir do texto bíblico de que o dilúvio não foi global, mas sim a partir de uma tentativa de fazer a escritura se adaptar a certas críticas da ciência moderna. Eu não quero ser tolo no que eu vou dizer, nós como cristãos não somos anticientíficos, nós não rejeitamos que o relato... Imagina! Claro que não. Nunca. Não, mas teve um dilúvio. Tá, mas todas as evidências apontam pra que não é possível ter um dilúvio. Não, mas teve. Não é verdade isso aí. Não é verdade. A Bíblia diz, a Bíblia é mais completa. Da ciência sempre será um relato falso e que nós estamos em uma guerra da fé contra a ciência, da religião contra a ciência, nada disso. Mas como Ken Ham faz isso. Com O certeza. Ken Ham promove uma guerra contra a ciência. Ele ataca Constantemente. a evolução. Ele ataca os fatos científicos. Ele mente pra provar a realidade dele. Ele inventa coisas pra provar a realidade dele. Então, sim, há uma batalha da ciência contra a fé, mas ela é promovida pela fé. Como cristãos, nós temos um relato que nós acreditamos vir do próprio Deus. Esse relato que vem do próprio Deus é um relato que nos convenceu por meio da fé. Por fé, cremos no que está revelado na Escritura. Mesmo que nós não tenhamos, às vezes, os recursos intelectuais necessários para responder cientificamente esses elementos. Por fé, eu acredito no que é revelado. Por fé, eu acredito no que está na palavra. Por fé, eu sigo o que diz a Escritura. Se a ciência diz o contrário, eu tenho que agora entender como um Deus que revelou a sua palavra e também criou o mundo vai se contradizer nas suas duas revelações. Existe uma revelação geral, que é a criação de Deus, existe uma revelação especial, que é aquilo que está escrito na palavra. Como a revelação geral e a revelação especial podem entrar em conflito se as duas vêm do mesmo Deus. Ora, se a minha leitura da Escritura vai em conflito à minha leitura da ciência, uma das duas tem que estar errada. Qual será que tá Qual errada? será? Uma baseada no que eu acho, a outra baseada no que os fatos apontam. O que vocês acham que ele vai dizer? O que vocês acham que ele vai dizer que tá certo? Eu quero que vocês me digam nos comentários antes da gente dar o play nessa parte agora. Qual tá certo? Ele ou a Tem um ciência? delayzinho. Eu sei. A fé dele ou a ciência? A escritura. Será? Será, Isaac? Não sei não, hein? Ou a minha leitura da ciência está errada, ou a minha leitura da Escritura está errada, e eu preciso entender como essas coisas podem confluir. Às vezes, uma descoberta científica pode realmente nos levar a pensar se a nossa leitura bíblica está certa ou não. Mas nós nunca podemos torcer a Escritura, torcer a leitura bíblica, em nome de criar uma cultura de subserviência daquilo que é revelado, daquilo que é descoberto pela natureza. Agora, Olha o papo, cara! Emerald Velho, Rock é. mandou 5 pilas, mas eles são anti-ciência até o talo. O Mala falou máscara, mas máscara não funcionava contra a Covid e o Jair estava certo ao não usar máscara. É. Malafaia, no caso, né? É, o Mala, cheia. se nós somos cristãos, nós não permitimos que essas coisas se contradigam. Se somos cristãos, nós acreditamos que uma boa ciência nos levará àquilo que é revelado Tá, mas também. então assim, ó, aí que tá, tu não tá lidando com os A fatos. boa ciência. Puta que pariu, meu. Ou tu, fatos, como diz, ciência não é boa nem má. como diz o Ben Shapiro, fatos são fatos, não importa o quanto você chore. Usou o Ben Shapiro pra contradizer eles, né? Você não pode brigar contra os fatos são esses. Assim, ó, a ciência disse, não tem como. Ah, mas não tá certo isso aí, tem que ver bem. Tá, mas a ciência diz que não tem como. Tá aqui, ó, não tem como, é impossível. Não, mas vê direitinho isso aí. Na escritura. Por mais que os cientistas hoje, que debaixo de um viés ateísta, neguem tudo aquilo que é revelado na escritura, existem explicações também dadas pela ciência para aqueles relatos que nós encontramos na escritura. Muitos dos relatos bíblicos, que muitas vezes foram tratados como anticientíficos, foram aceitos como cada vez mais comprovados pela ciência com o passar do tempo, provas arqueológicas da escritura, provas científicas. Cite 1. Boa ciência, hã? Você conseguiu sua meta! Ah, droga! Não, já quero encerrar já. Científicas da Era só um escritura, teste. mais fontes históricas que cada vez mais aumentam. Nós temos que ver o vídeo de dinheiro aula, amor. Não, Misael, nós não vamos ver. Eu vou me levantar, tu pode ver sozinho. Tu vê como é que é, né, galera? Tu vê como é que é, né? Vocês veem quem é que tá sabotando o canal aqui, né? Então a nossa confiabilidade no relato Eu bíblico vejo. é uma bênção, porque Eu nós vejo, cremos tá? A Maria não vê, mas eu vejo.
pela fé, mas a nossa fé procura entendimento. A fides quarem intellectum, a Vai lá fé ficar que fazendo o quê? Vai ficar jogando joguinho no Vou lá sofá? ver buff com uma pipoca. Ah, sai fora, já fez isso o dia inteiro. procura entendimento é a fé que aceita o que é revelado na palavra. Mais uma vez que aceita, procura compreender como é que Deus fez com que isso fizesse sentido. Pra mim, claramente faz sentido quando você vem num museu como esse, como é... Aqui no caso, o Encontro com a Arca é um pequeno museu, cheio de pequenas referências bíblicas, de referências arqueológicas e científicas, explicando alguns elementos que muitas vezes nós não encontramos em materiais por aí. Isso ajuda a aquecer a fé no nosso coração. Depois do dilúvio, Deus manda um arco-íris. O arco-íris é o sinal de Deus dessa aliança de que ele nunca Deus é mais LGBT. destruiria o mundo pela água, mesmo com o progresso da maldade no também mundo. vou levantar, O arco-íris nos lembra a misericórdia. Seu dilúvio nos lembra Não, de um sem Deus mito de que traz a sua neurologia, ira as sobre o... pessoas que mandaram os Ai, superchats, vocês que também, atingiram a meta, vocês não também, querem. vocês também me sabotam, sabia? Vocês estão me sabotando aqui. A humanidade caída e pecadora que o rejeita ao ponto de fazê-lo lamentar. O arco-íris é o que nos lembra de um Deus que faz a sua aliança conosco, que com graça e misericórdia nos mantém, criança gay e que por ali, ó. misericórdia nos envia um meio de redenção, para que ao invés de sermos destruídos por causa de nossa maldade, possamos encontrar um caminho de Mas vida deve ser por meio da divertido obra pra perfeita criança de Cristo visitar a Arca Jesus. de Noé. Eu sei que o arco-íris virou símbolo de outra coisa, de outros Elas não movimentos tão nem aí políticos e pra, culturais. tipo, o que é e tal, Ó, mas, ó. pô, animais, é uma arca gigantesca, tem um negócio de arco-íro. Vou passar pelo arco-íris, vou virar gay. Olha, mãe, eu sou gay. Vida por meio da obra perfeita de Cristo Jesus. Eu sei que o arco-íris virou símbolo de outra coisa, de outros movimentos políticos e culturais aí no mundo, mas para nós cristãos o arco-íris não é só a criação de Deus, mas é um símbolo da aliança do Senhor em nos preservar e cuidar de nós. O que Os outros terremotos que vieram depois, as enchentes que vieram depois, foi tipo, gente, não leva a sério, tá? É brincadeirinha nossa. torna o relato do dilúvio e da arca tão importante é justamente o modo como Cristo é prefigurado aqui. Nós temos a família de Noé, que deveria ser um segundo Adão, e toda a estrutura... criança passando e dizendo isso, olha mãe, sou gay. E aí o pai dela dando uma surra nela no canto ali com o cinto. do relato de Noé apresenta Noé como um novo Adão, na verdade é um Noé que peca e que cai em pecado. Um Noé que então se embebeda logo quando sai da arca e que então Pô, enfrenta também, conflitos né? O sobre... cara quê? ficou... Ele plantou uma vinha e se embebedou. Logo depois que ele saiu da arca. Talvez tinha vinho ainda, também não sei. Mas eu fiquei pensando assim, tipo, o cara ficou 600 anos só fazendo o que Deus queria. Aí chegou uma hora que ele estourou, ele disse, foda-se, vou beber agora, ficar peladão aqui. Chega. Emerald Rock mandou 5 pilas. A gente tá salvando a tua saúde mental, Misa. Uma dica, grava o review sozinho, divide em partes e posta no canal nas férias. Resolve 2 problemas. Pode ser, eu vou fazer isso aí. Eu vou gravar o do ateu também pra largar no Natal. Milhares terríveis, com ele amaldiçoando no fim das contas o próprio filho. Ele que deveria ser o segundo Adão, não é. Porque no fim das contas, Jesus é o nosso segundo Adão, como diz Paulo no livro de Romanos. Deus preserva Noé para tentar preservar a humanidade longe do pecado. Mas o pecado estava já no coração dos melhores homens. Ainda assim, Deus preserva a humanidade para que eu e você possamos existir hoje. E eu e você tenhamos um caminho possível de salvação dentro da arca. Não uma arca de madeira, mas uma arca que se abriu a nós. Agora é papo furado de crer, não quero me converter, meu amigo. Desculpa, não vai rolar. Olha... Quanta bobagem, hein? Bah? Mas facílimo de refutar, eu achei que ia ser mais difícil. Os argumentos deles são muito fracos. É tipo, não, a gente tem que aceitar a ciência desde que ela concorde com aquilo que a gente tá falando. Com certeza, a boa ciência. A boa ciência. Se ela não concordar, a ciência tá errada. É uma ciência ruim. Isso, fizeram errado, faz de novo. Até dar o nosso resultado que a gente quer. Enviesado pelos cientistas ateus. Isso, enviesado pelos cientistas ateus. Última coisa, 1 minutinho e 39. Gaúcho and the Grassland, um lançamento pra Windows. Jesus, o segundo Adão, oi? Disse Emerald Rock? Exatamente. Que? É. A ideia dele é que Jesus é tipo a nova chance da humanidade. Nova aliança da humanidade, entendeu? Jesus vem, sobrevive e não peca e... Viu? Dá pra não pecar, galera. É possível não pecar. Aí ele morre e aí a gente continua pecando porque não é impossível não pecar. Parou antes da parte porque... Da parte que racista usa rodo. Como assim? Da parte da... Da arca? Não, Não, ele parou de falar do Jafé, é tá. verdade. Cã vira... Cã é os negros da África, é verdade. Tá, vamos ver aqui o Gaúcho and the Grassland, um jogo gaúcho sobre um gaúcho. Simulador de gaúcho. Bora. A Latin Cowboy. Raised Farm Animals. Tomateiro esse cachorro. Que? Tomateiro esse cachorro. Alguma coisa Não esse sei cachorro. esse cachorro, rapaz. Ele é uma piava. Não dá pra entender aqui. Tomateiro esse cachorro. Só queria uma Matreira esse cachorro. piava.
matreira esse cachorro, rapaz. Só queria uma piava. Ah, puxa, tia. É uma gaúcha, olha a lacração. Lacração no Gaúcho Simulator. Uma mulher gaúcha. Não. Ela tinha que ser uma prenda, não uma Galdéria. Dive into a Grand Adventure. Uau, Ó, era ela com a música música cabeça. Caralho, é basicamente Zelda. Ó, missões, canela. Aham, tu constrói uma igrejinha. Araucária, a melhor árvore do mundo. Araucária. Meu Deus do céu. Ai, Eles são bota chula. aqui, ai, bota ali o teu pezinho. O teu Pezinho bem juntinho com o meu. Aí, aí, ó, play a som. Buenas, guri. Buenas, guri! Buenas, guri! Até! Seu Tebas Rocha. Seu Tobas roxo, achei que tava escrito. Boa noite. Boa noite! Ah, fizeste um bom negócio. Ah, fizeste um bom negócio, bate? Sim, a gente faz isso todo dia, é por isso que é legal. Sim. Vai direto. Sim, tu faz fazer o chimarrão é um... Ah, não, esse é um outro. Tem um outro jogo que é um simulador de... É um mate simulator. Que daí tu tem que fazer um mate gostoso. As formigas que mataram o menino negrinho do pastoreio? Não sei. Mas que boiracha. Esse é o meu Rio Grande, che. Esse é o meu Rio Grande, tchê. Esse é o meu Rio Grande, tchê. Porra, vamos ter que jogar esse jogo. É muito legal. Caralho, vai se fuder, é muito bom. Fevereiro de 2025. Comprem aí Gaúcho and the Grassland, simulador de gaúcho, mas bate. Muito top. Stardew Valley, Chimarrão Crossing, Harvest Moon, Tears of the Pampas. Muito bom. The Legend of Gaúcho, Chase of the Kingdom. Tem que ter skin de dupla Grenal também. Red Scarf Redemption, não, esse não foi bom. Ah, esse aqui é fazendo, ó. Eu pensei que iba a ser um juego em espanhol de Uruguai ou Argentina. Me encanta a cultura gaúcha. Saúdo los hermanos brasileiros. Ah, muito legal. Mais faceiro que pato em beira de lagoa. Cara, muito tri. Muito tri. Curti pra caralho. A gente tava vendo o Gaúcho Simulator aqui. Gaúcho in the Grasslands. E estamos finalizando a live.